O mundo assombrado pelos demônios. Carl Sagan. Alienígenas. Ainda está escuro lá fora. Você está deitado na cama, bem desperto. Descobre que se encontra inteiramente paralisado. Sente que há alguém no quarto. Tenta gritar. Não consegue. Vários seres cinzentos com menos de 1,20 m de altura estão ao pé da cama. As cabeças são em forma de pera, glabras e grandes para os corpos. Os olhos são enormes, os rostos sem expressão e idênticos. Eles estão de túnica e botas. Você espera que seja apenas um sonho, mas pelo pouco que pode perceber, está acontecendo de verdade. Eles o levantam e, sobrenaturalmente, vocês passam pela parede do quarto. Você flutua no ar. Ascende em direção a uma espaçonave metálica, em forma de disco. Uma vez dentro da nave, é levado a uma sala de exame médico. Um ser semelhante, porém bem maior, evidentemente uma espécie de médico, assume o comando. O que se segue é ainda mais aterrorizante. O seu corpo é examinado com instrumentos e máquinas, especialmente os órgãos sexuais. Se você é homem, eles podem tirar amostras de esperma. Caso seja mulher, podem remover óvulos, fetos ou injetar sêmen. Podem forçá-lo a fazer sexo. Mais tarde, você talvez seja levado a uma sala diferente, onde bebês ou fetos híbridos, em parte humanos e em partes semelhantes a essas criaturas, lhe devolvem um olhar parado. Você pode receber um sermão sobre o mau comportamento humano, especialmente no que diz respeito a estragar o meio ambiente e a permitir a pandemia da AIDS. Quadros da devastação futura lhe são mostrados. Por fim, esses sombrios emissários cinzentos o transportam para fora da espaçonave e o fazem passar aos poucos pelas paredes do quarto até chegar à sua cama. Quando você consegue se mover e falar, eles já desapareceram. Você talvez não se lembre do incidente imediatamente. Ao contrário, é possível que descubra apenas um lapso inexplicável de memória e tente decifrá-lo. Como tudo isso parece muito estranho, você fica um pouco preocupado com a sua sanidade mental. Naturalmente, você se mostra relutante em falar a respeito. Ao mesmo tempo, a experiência é tão perturbadora que é difícil mantê-la reprimida. Tudo extravasa quando você ouve histórias semelhantes, ou quando se acha sob efeito de hipnose com um terapeuta que emprega esses métodos, ou até quando vê a imagem de um alienígena numa das muitas revistas, livros e especiais de televisão populares sobre os UFOs. Algumas pessoas dizem que podem lembrar experiências desse tipo ocorridas na primeira infância. Acham que agora seus próprios filhos estão sendo raptados por alienígenas. Acontece nas melhores famílias. É um programa de eugenia, dizem, para aperfeiçoar a espécie humana. Talvez os alienígenas sempre tenham feito tal coisa. Talvez, dizem alguns, tenham sido dessas experiências que os seres humanos surgiram primordialmente. Como foi revelado por repetidas pesquisas de opinião durante anos, a maioria dos norte-americanos acredita que estamos sendo visitados por seres extraterrestres, que se deslocam em UFOs. Numa pesquisa Roper de 1992, que abrangeu quase 6.000 adultos norte-americanos, especialmente encomendada por aqueles que tomam as histórias de rapto por alienígenas ao pé da letra, 18% informaram terem às vezes acordado paralisados, cientes da presença de um ou mais seres estranhos no quarto. Cerca de 13% relatam episódios estranhos de lapsos de memória e 10% afirmam terem voado pelo ar sem ajuda mecânica. Só por esses resultados, os patrocinadores da pesquisa concluem que 2% de todos os norte-americanos foram raptados, muitos mais de uma vez, por seres de outros mundos. Se os entrevistados haviam sido sequestrados por alienígenas, é uma pergunta que nunca lhes foi realmente proposta. Se acreditarmos na conclusão tirada por aqueles que financiaram e interpretaram
os resultados dessa pesquisa e se os alienígenas não têm preferência exclusiva pelos norte-americanos, o número de raptos em todo o planeta atinge mais de 100 milhões de pessoas. Isso significa um sequestro a cada fração de minuto durante as últimas décadas. É surpreendente que a maioria dos vizinhos não tenha percebido nada. O que está se passando? Quando falamos com pessoas que se descrevem como sequestrados, a maioria parece muito sincera, embora presa nas garras de poderosas emoções. Alguns psiquiatras que as examinaram afirmam não terem encontrado nenhum sinal mais evidente de psicopatologia do que no restante de nós. Por que alguém afirmaria ter sido raptado por criaturas alienígenas se tal coisa nunca aconteceu? Poderiam todas essas pessoas estar enganadas, mentindo, imaginando a mesma história? Ou uma semelhante? Ou não será arrogante e insolente questionar o juízo de tanta gente? Por outro lado, poderia realmente haver uma grande invasão alienígena? Procedimentos médicos repugnantes executados em milhões de homens, mulheres e crianças inocentes, seres humanos aparentemente usados como reprodutores durante muitas décadas, e tudo isso sem ser conhecido do público em geral, nem abordado por meios de comunicação responsáveis, médicos, cientistas e pelos governos que juraram proteger a vida e o bem-estar de seus cidadãos? Ou, como muitos têm sugerido, há uma grande conspiração governamental para manter os cidadãos ignorantes da verdade? Por que seres com um conhecimento tão avançado de física e engenharia, que cruzam imensas distâncias interestelares e passam como fantasmas pelas paredes, seriam tão atrasados em questões de biologia? Se os alienígenas tentam fazer a sua tarefa em segredo, por que não eliminam completamente todas as lembranças dos raptos? Difícil demais para eles? Por que os instrumentos do exame são macroscópicos e lembram tanto o que pode ser encontrado na clínica médica da vizinhança? Por que se dar ao trabalho de encontros sexuais repetidos entre alienígenas e seres humanos? Por que não roubar algumas células de óvulos e espermatozoides, decifrar todo o código genético e fabricar muitas cópias com todas as variações genéticas que a fantasia tiver o capricho de imaginar? Até nós, humanos, que ainda não conseguimos cruzar rapidamente o espaço interestelar, nem passar através das paredes, somos capazes de reproduzir células. Como os seres humanos poderiam ser o resultado de um programa reprodutor alienígena se partilhamos 99,6% de nossos genes ativos com os chimpanzés? Somos mais intimamente relacionados com os chimpanzés do que os ratos com os camundongos. A preocupação com a reprodução nessas histórias levanta uma barreira de alerta, especialmente quando se consideram o equilíbrio instável entre o impulso sexual e a repressão social que sempre caracterizou a condição humana, e o fato de que vivemos numa época carregada de inúmeras histórias horripilantes, verdadeiras e falsas, de abuso sexual na infância. Ao contrário de muitos relatos da mídia, os entrevistadores da pesquisa Roper e os redatores do relatório, entre aspas, oficial, nunca perguntaram se os entrevistados haviam sido raptados por alienígenas. Eles deduziram tal fato. Aqueles que alguma vez acordaram com presenças estranhas ao redor, que alguma vez tiveram inexplicavelmente a impressão de voar e assim por diante, só podiam ter sido sequestrados. Os entrevistadores nem sequer verificaram se as presenças percebidas, o voo, etc., faziam parte dos mesmos incidentes ou de experiências separadas. Sua conclusão de que milhões de norte-americanos tinham sido raptados é espúria, baseada em projeto experimental descuidado. Ainda assim, pelo menos centenas de pessoas, talvez milhares, que afirmam ter sido sequestradas, procuraram terapeutas compreensivos ou entraram em grupos de apoio aos raptados. Outras podem ter queixas semelhantes, mas, temendo o ridículo ou o estigma da doença mental, deixaram de falar ou procurar ajuda. Afirma-se também que alguns raptados relutam em falar por medo da hostilidade e rejeição de céticos da linha dura, embora muitos apareçam de boa vontade em entrevistas de rádio e TV. Sua desconfiança se estende supostamente ao público que já acredita em raptos por alienígenas, mas talvez haja outra razão.
Os próprios entrevistados não poderiam estar inseguros, pelo menos no início, pelo menos antes de recontar muitas vezes a sua história, sem saber ao certo se foi um acontecimento externo que agora recordam ou um estado de consciência? Uma marca infalível do amor à verdade, escreveu John Locke em 1690. É não considerar nenhuma proposição com uma convicção maior do que a autorizada pelas provas em que se fundamenta. Sobre a questão dos UFOs, qual é o grau de solidez das provas? A expressão disco voador foi cunhada quando eu estava entrando na escola secundária. Os jornais estavam cheios de histórias sobre naves de outros mundos nos céus da Terra. A história me parecia bem plausível. Havia muitas outras estrelas e era provável que pelo menos alguma tivesse sistemas planetários como o nosso. Muitas estrelas eram tão antigas quanto o Sol, ou ainda mais velhas. Por isso havia tempo suficiente para a evolução de vida inteligente. O laboratório de propulsão a jato da Caltech acabara de lançar um foguete de 2 estágios bem acima da Terra. Não havia dúvida de que estávamos a caminho da Lua e dos planetas. Por que outros seres mais antigos, mais sábios, não seriam capazes de viajar de sua estrela até a nossa? Por que não? Isso foi apenas alguns anos antes das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Talvez os ocupantes dos UFOs estivessem preocupados conosco e procurando nos ajudar, ou talvez quisessem assegurar-se de que nós e nossas bombas nucleares não iríamos incomodá-los. Muitas pessoas pareciam ver discos voadores. Sóbrios pilares da comunidade, policiais, pilotos de aviões comerciais, militares e, à parte alguns grunhidos e risadinhas, eu não conseguia encontrar argumentos em contrário. Como podiam todas essas testemunhas oculares estar erradas? E, além do mais, podia-se ver as fotos nos jornais e nas revistas sensacionalistas. Havia até reportagens sobre desastres de discos voadores e pequenos corpos de alienígenas com dentes perfeitos, definhando rigidamente nos congeladores da Força Aérea, no Sudeste. O clima predominante foi resumido na revista Life, alguns anos mais tarde, com as seguintes palavras, abre aspas, esses objetos não podem ser explicados pela ciência atual como fenômenos naturais, mas unicamente como dispositivos artificiais criados e operados por uma inteligência elevada. Fecha aspas. Nada conhecido ou projetado na Terra poderia ser responsável pelo desempenho desses mecanismos. No entanto, nem um único adulto que eu conhecia estava preocupado com os UFOs. Não conseguia entender por quê. Em vez disso, eles se preocupavam com a China comunista, as armas nucleares, o macartismo e o aluguel. Eu me perguntava se as prioridades deles não estariam erradas. Na universidade, no início dos anos 50, comecei a entender um pouco como a ciência funciona, os segredos de seu grande sucesso, como os padrões de evidência devem ser rigorosos para realmente sabermos se algo é verdadeiro, quantos pontos de partida falsos e becos sem saída já atormentaram o pensamento humano, como nossos vieses podem colorir a interpretação da evidência, e quantas vezes sistemas de crenças mantidos por muitas pessoas e apoiados pelas hierarquias políticas, religiosas e acadêmicas revelam estar não apenas um pouquinho errados, mas grotescamente equivocados. Descobri um livro chamado Extraordinários Delírios Populares e a Loucura das Multidões, escrito por Charles Mackay em 1841 e ainda à venda nas livrarias. Nele encontrava-se as histórias de febres econômicas que experimentaram desenvolvimento e fracasso vertiginosos, inclusive as bolhas do Mississippi e dos mares do Sul e a extravagante corrida às tulipas holandesas, fraudes que enganaram os ricos e os poderosos de muitas nações. Uma legião de alquimistas, inclusive a história pungente do Sr. Kelly e do Dr. Dee, e de Arthur, o filho de 8 anos de Dee, forçado pelo seu insensato pai a se comunicar com o mundo dos espíritos olhando para um cristal. Relatos dolorosos de profecias, vaticínios e leituras da sorte que não se cumpriram, a caça às bruxas, casas assombradas, a admiração popular pelos grandes ladrões e muita coisa mais.
Um retrato divertido era o do conde de Saint-Germain, que jantava na casa dos outros sob o pretexto jovial de que tinha séculos de idade, isso se não fosse realmente imortal. Quando, à mesa do jantar, as pessoas se mostravam incrédulas ao escutar seu relato das conversas que tivera com Ricardo Coração de Leão, ele se virava para o seu criado em busca de confirmação. "O senhor esquece?" era a resposta. "Que estou apenas há 500 anos a seu serviço?" "Ah, é verdade", dizia Saint-Germain. "Foi um pouco antes do seu tempo." O capítulo sobre as cruzadas atraía a atenção e começava assim: "Toda era tem a sua loucura peculiar, algum plano, projeto ou fantasia em que mergulha, estimulada pelo amor do ganho, pela necessidade de emoção ou pela simples força da imitação. Se tudo isso falhar, ela ainda assim possui uma loucura, a que é incitada por causas políticas ou religiosas, ou por ambas combinadas." Quando li a obra pela primeira vez, a edição era adornada por uma citação do financista e conselheiro de presidentes Bernard Baruch, afirmando que ler Mackay o ajudara a poupar milhões. Havia uma longa história de afirmações espúrias, no sentido de que o magnetismo podia curar doenças. Paracelso, por exemplo, usava um ímã para chupar as doenças para fora do corpo humano e lançá-las à terra. Mas a figura-chave era Franz Mesmer. Eu tinha compreendido vagamente a palavra mesmerismo como algo semelhante a hipnotismo. Mas meu primeiro conhecimento real de Mesmer foi por intermédio de Mackay. O médico vienense imaginava que as posições dos planetas influenciavam a saúde humana e ficou arrebatado pelas maravilhas da eletricidade e do magnetismo. Ele prestava seus serviços à nobreza francesa decadente às vésperas da Revolução. Todos se apinhavam num quarto escurecido, coberto por um manto de seda com flores douradas e brandindo uma varinha de marfim. Mesmer fazia suas vítimas se sentarem ao redor de uma cuba de ácido sulfúrico diluído. O magnetizador e seus jovens assistentes examinavam profundamente os olhos de seus pacientes e esfregavam os seus corpos. Esses agarravam barras de ferro que saíam para fora da solução ou ficavam de mãos dadas. Num frenesi contagioso, os aristocratas, especialmente as jovens mulheres, eram curados à direita e à esquerda. Mesmer se tornou uma sensação. Ele chamava o fenômeno de magnetismo animal. No entanto, essa história era prejudicial aos negócios dos médicos mais convencionais, razão pela qual os médicos franceses pressionaram o rei Luís XVI a castigar o vienense. Mesmer, afirmavam, era uma ameaça à saúde pública. A Academia Francesa de Ciências nomeou uma comissão que incluía o químico pioneiro Antoine Lavoisier e o diplomata norte-americano e especialista em eletricidade Benjamin Franklin. Eles executaram o óbvio experimento de controle. Quando os efeitos magnetizadores eram criados sem o conhecimento do paciente, não se produziam curas. A comissão concluiu que as curas, se é que houve alguma, existiam apenas na mente do espectador. Mesmer e seus seguidores não se deixaram intimidar. Um deles insistia, mais tarde, na seguinte atitude mental para se conseguir os melhores resultados. Esqueça por um momento todo o seu conhecimento de física. Retire da cabeça todas as objeções que possam ocorrer. Não raciocine durante 6 semanas. Seja muito crédulo, seja muito perseverante. Rejeite toda a experiência passada e não dê ouvidos à razão. Oh, sim, um último aviso. Jamais magnetize diante de pessoas indagadoras. Outro livro que abriu meus olhos foi Fads and Fallacies in the Name of Science, de Martin Gardner. Ali estava Wilhelm Reich revelando a chave para a estrutura das galáxias na energia do orgasmo humano. Andrew Krauss criando eletricamente insetos microscópicos a partir de sais. Hans Horbiger, sob a égide nazista, anunciando que a Via Láctea não era feita de estrelas, mas de bolas de neve. Charles Piazzi Smith, descobrindo nas dimensões da Grande Pirâmide de Gizé uma cronologia mundial desde a criação até o segundo advento.
L. Ron Hubbard, escrevendo um manuscrito capaz de enlouquecer os leitores. Terá sido testado alguma vez? Eu me perguntava. O caso de Brittany Murphy, que levou milhões de pessoas a concluir que finalmente havia evidências sérias da reencarnação. As demonstrações de percepção extrasensorial de Joseph Rhine. A cura de apendicites por lavagens de água fria. Doenças bacterianas por cilindros de latão. A gonorreia por luz verde. E entre todos esses relatos de auto-engano e charlatanice, para minha surpresa, um capítulo sobre UFOs. É claro que, só por escrever livros catalogando crenças espúrias, Mackay e Gardner davam a impressão de ser, pelo menos, um pouco ranzinzas e superiores. Não havia nada que aceitassem? Ainda assim, era espantoso quantas proposições apaixonadamente sustentadas e defendidas não tinham resultado em nada. Comecei a compreender com vagar que, dada a falibilidade humana, poderia haver outras explicações para os discos voadores. Eu me interessara pela possibilidade de vida extraterrestre desde a infância, desde muito antes de ouvir falar de discos voadores. Continuei fascinado por muito tempo, depois que diminuiu meu primeiro entusiasmo pelos UFOs, quando compreendi melhor esse capataz implacável chamado método científico. Tudo depende da questão da evidência. Sobre um tema tão importante, a evidência deve ser irrefutável. Quanto mais desejamos que seja verdade, mais cuidadosos temos de ser. Nenhum depoimento de testemunhas é bom o suficiente. As pessoas cometem erros. As pessoas fazem brincadeiras. As pessoas exageram a verdade para conseguir dinheiro, atenção ou fama. As pessoas de vez em quando compreendem errado o que veem. As pessoas às vezes até veem coisas que não existem. Em sua essência, todos os casos de UFO eram anedóticos, afirmavam alguns. Os UFOs eram descritos de várias maneiras, deslocando-se rapidamente ou pairando, em forma de disco, em forma de charuto ou em forma de bola, movendo-se silenciosa ou ruidosamente, com uma descarga faiscante ou sem descarga alguma, acompanhados de luzes cintilantes, luzindo uniformemente com um matiz de prata ou tendo fulgor próprio. A diversidade das observações sugeria que elas não tinham origem comum e que o uso do termo como UFO, ou discos voadores, servia apenas para confundir a questão ou agrupar genericamente um conjunto de fenômenos sem relação entre si. Havia algo estranho sobre a própria invenção da expressão disco voador. Enquanto escrevo este capítulo, tenho diante de mim a transcrição de uma entrevista de 7 de abril de 1950, feita por Edward Murrow, o famoso repórter da CBS, com Kenneth Arnold, o piloto civil que viu algo peculiar perto do Monte Rainier, no estado de Washington, em 24 de junho de 1947. Foi Arnold quem, de certa maneira, cunhou a expressão. Ele afirma que os jornais, abre aspas, não me citaram corretamente. Quando relatei o fato à imprensa, eles reproduziram mal as minhas palavras. E em meio a toda a comoção, alguns jornais complicaram tanto a história que ninguém sabia exatamente do que estava falando. Esses objetos esvoaçavam mais ou menos como se fossem, eu diria, barcos em mar muito encapelado. E quando descrevi como voavam, disse que voavam como quando alguém pega um disco e o atira pela água. A maioria dos jornais me compreendeu mal e também me citou erradamente. Afirmaram que eu tinha dito que eles eram semelhantes a discos. Eu disse que eles voavam como discos. Fecha aspas. Arnold julgava ter visto uma série de 9 objetos, um dos quais produzia um formidável clarão azul. Concluiu que eram um novo tipo de aeronave com asas. Murrow resumia. Foi um erro de citação histórico, enquanto a explicação original do Sr. Arnold foi esquecida. O termo disco voador se tornou uma palavra familiar. Quanto à sua aparência e comportamento, os discos voadores de Kenneth Arnold eram muito diferentes daquilo que, em apenas alguns anos, se tornou rigidamente estereotipado na compreensão pública do termo. Algo semelhante a um frisbee, muito grande e facilmente manobrável.
A maioria das pessoas informava honestamente o que via, mas o que elas viam eram fenômenos naturais, ainda que pouco familiares. Algumas visões de UFO eram, na verdade, aviões pouco convencionais, aviões convencionais com padrões de iluminação inusitados, balões de alta altitude, insetos luminescentes, planetas vistos em condições atmosféricas incomuns, miragens e aparições ópticas, nuvens lenticulares, fogos de Santelmo, parélios, meteoros, incluindo bolas de fogo verdes, satélites, ogivas e lançadores de foguetes, reentrando espetacularmente na atmosfera. Também é possível que fossem pequenos cometas dissipando-se na atmosfera superior. Pelo menos algumas das informações de radar eram causadas por propagação anômala, ondas de rádio viajando em trajetórias curvas devido a inversões da temperatura atmosférica. Tradicionalmente, eram também chamadas anjos de radar, algo que parece estar ali, mas não está. Era possível a ocorrência de visões percebidas simultaneamente pelas pessoas e pelo radar, sem que nada houvesse naquele ponto. Quando observamos algo estranho no céu, alguns de nós nos tornamos excitáveis e pouco críticos, testemunhas ruins. Suspeitava-se que essa área atraía marotos e charlatões. Muitas fotos de UFO se revelaram falsas, modelos pequenos pendurados por fios finos, em geral fotografados com exposição dupla. Um UFO visto por milhares de pessoas num jogo de futebol revelou-se uma brincadeira da Associação dos Estudantes da Universidade. Um pedaço de papelão, algumas velas e um desses sacos de plástico finos de lavanderia, tudo atado grosseiramente, de modo a formar um balão de ar quente rudimentar. O relato original do desastre de discos voadores, com os pequenos alienígenas e seus dentes perfeitos, se revelou uma rematada mistificação. Frank Scully, colunista da Variety, passou adiante uma história contada por um amigo que trabalhava no ramo de petróleo. Essa história recebeu um papel dramático central no best-seller que ele escreveu em 1950, Behind the Flying Saucers. 16 venusianos mortos, cada um com 1 metro de altura, tinham sido encontrados num dos 3 discos voadores acidentados. Folhetos com pictogramas alienígenas haviam sido recuperados. Os militares estavam encobrindo as investigações. As implicações eram profundas. Os responsáveis pela fraude eram Silas Newton, que afirmava usar ondas de rádio para procurar jazidas de ouro e petróleo, e um misterioso Dr. G, que, como veio a se saber mais tarde, era um certo Sr. Gebauer. Newton produziu um aparelho com mecanismos do UFO e tirou closes do disco, mas não permitia uma inspeção minuciosa desses itens. Quando um cético experiente, por meio de escamoteação, trocou o aparelho por outro e mandou o artefato alienígena para análise, revelou-se que era feito de alumínio de panela. O falso acidente de discos voadores foi um pequeno interlúdio num quarto de século de fraudes armadas por Newton e Gebauer, que consistiam principalmente em vender arrendamentos de jazidas de petróleo sem valor e máquinas capazes de identificar depósitos de combustíveis naturais. Em 1952, eles foram presos pelo FBI e condenados no ano seguinte por passar contos do vigário. Suas façanhas, relatadas pelo historiador Curtis Peeble, deveriam ter acautelado para sempre os entusiastas dos UFOs quanto a histórias de acidentes de discos voadores no sudeste norte-americano, perto de 1950. Não se teve tanta sorte. Em 4 de outubro de 1957, foi lançado o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial a entrar em órbita ao redor da Terra. Das 1.178 visões de UFOs registradas na América do Norte naquele ano, 701, ou 60%, em vez dos 25 que seriam de se esperar, ocorreram entre outubro e dezembro. A implicação clara é que o Sputnik e a publicidade ao seu redor geraram de alguma forma as notificações de UFOs. Talvez as pessoas estivessem olhando mais para o céu noturno e vendo um número maior de fenômenos naturais que não compreendiam. Ou seria possível que estivessem olhando mais para o céu e percebendo melhor as naves espaciais alienígenas que sempre se encontraram ali. A noção de discos voadores teve antecedentes dúbios, que remontavam a uma fraude consciente intitulada
I Remember Lemuria, história escrita por Richard Shaver e publicada no número de março de 1945 do periódico sensacionalista Amazing Stories. Era exatamente o tipo de leitura que eu devorava quando criança. Os continentes perdidos foram colonizados por alienígenas espaciais há 150 mil anos. Informavam-me, o que deu origem a uma raça de seres subterrâneos demoníacos, responsáveis pelas tribulações humanas e pela existência do mal. O editor da revista Ray Palmer, que tinha como os seres subterrâneos contra os quais alertava aproximadamente 1,20 m de altura, promovia a ideia, bem antes de Arnold ter avistado os objetos voadores, de que a Terra estava sendo visitada por espaçonaves alienígenas em forma de disco e que o governo encobria o seu conhecimento desses fatos e a sua cumplicidade. Só pelas capas dessas revistas nas bancas de jornais, milhões de norte-americanos se familiarizaram com a ideia de discos voadores, bem antes de o termo ser cunhado. Levando-se tudo em consideração, a evidência alegada parecia fraca, degenerando muito frequentemente em credulidade, fraude, alucinação, compreensão errônea do mundo natural, esperanças e medos disfarçados como evidências e um desejo de atenção, fama e fortuna. Que pena! Lembro-me de ter pensado. Desde então tive a sorte de estar envolvido com o envio de espaçonaves a outros planetas em busca de vida e com a escuta de sinais de rádio de civilizações alienígenas, caso existam, em planetas de estrelas distantes. Tivemos alguns momentos tantalizantes, mas se o suposto sinal não está à mão para que todo cético ranzinza possa examiná-lo, não podemos chamá-lo de evidência de vida extraterrestre. Por mais fascinante que nos pareça a ideia, teremos simplesmente que esperar até conseguir melhores dados, se é que esse tempo chegará algum dia. Ainda não encontramos evidência convincente de vida fora da Terra, mas estamos apenas nas primeiras etapas da investigação. Pelo que sabemos, novas e melhores informações podem surgir amanhã. Não acho que alguém possa ter mais interesse do que eu em saber se estamos sendo visitados. Muito tempo e esforço me seriam poupados se pudéssemos estudar a vida extraterrestre diretamente e de perto, em vez de indiretamente e a uma grande distância, na melhor das hipóteses. Ainda que os alienígenas sejam baixos, sombrios e obcecados por sexo, se eles estão por aqui, quero conhecê-los. A saga dos círculos nas plantações demonstra como são modestas nossas expectativas sobre os alienígenas e inferiores os padrões que muitos de nós estão dispostos a aceitar. Originando-se na Grã-Bretanha e espalhando-se por todo o mundo, tratava-se de um fenômeno mais do que estranho. Os fazendeiros ou os passantes descobriam círculos e, anos mais tarde, pictogramas muito mais complexos, gravados sobre campos de trigo, aveia, cevada e couza. Começando por simples círculos na metade dos anos 70, o fenômeno progrediu ano a ano, até que no final dos anos 80 e início dos 90, a paisagem do campo, especialmente no sul da Inglaterra, estava ornamentada com imensas figuras geométricas, algumas do tamanho de um campo de futebol, gravadas com grãos de cereais antes da colheita. Círculos tangentes a círculos ou conectados por eixos, linhas paralelas que se curvavam, insetoides. Alguns dos padrões apresentavam um círculo central circundado por 4 círculos menores simetricamente posicionados, evidentemente causados, como se concluiu, por um disco voador e seus dispositivos de aterrissagem. Uma fraude? Impossível, dizia quase todo mundo. Havia centenas de casos. Às vezes o círculo era feito em apenas 1 ou 2 horas, na calada da noite, e numa escala muito grande. Não se viam pegadas dos fraudadores aproximando-se ou afastando-se dos pictogramas. E, além disso, que motivo poderia haver para uma brincadeira dessas? Conjecturas muito menos convencionais eram propostas. Pessoas com algum treinamento científico examinaram os locais, teceram argumentos, chegaram a criar periódicos dedicados ao assunto. Seriam as figuras causadas por estranhos redemoinhos chamados vórtices colunares ou por alguns ainda mais estranhos chamados vórtices anulares? E que dizer dos fogos de Santelmo?
Investigadores japoneses tentaram simular no laboratório e em pequena escala a física dos plasmas que eles achavam estar atuando na distante Wiltshire. No entanto, especialmente à medida que as figuras das colheitas se tornavam mais complexas, as explicações meteorológicas ou elétricas se tornavam mais forçadas. Não havia dúvida, o fenômeno era causado por UFOs. Os alienígenas procuravam se comunicar conosco em linguagem geométrica. Ou talvez fosse o diabo, ou a terra de tão longos sofrimentos, queixando-se das depredações efetuadas pela mão do homem. Os turistas da nova era chegavam em bandos. Os entusiastas, equipados com gravadores e instrumentos de visão infravermelha, empreendiam vigílias a noite toda. A mídia eletrônica e impressa de todo o mundo acompanhava os intrépidos cerealogistas. Um público ansioso e admirador comprava os best-sellers sobre os desfiguradores das colheitas. É verdade, nenhum disco foi realmente visto pousando sobre o trigo. Nenhuma figura geométrica foi filmada enquanto estava sendo gerada. Mas os adivinhos autenticaram a sua origem alienígena e os canalizadores estabeleceram contatos com as entidades responsáveis. Detectou-se energia orgástica dentro dos círculos. Formularam-se perguntas no parlamento. A família real chamou para uma consulta especial Lord Solly Zuckerman, ex-conselheiro científico do Ministério da Defesa. Dizia-se que fantasmas estavam envolvidos. E também os cavaleiros do Templo de Malta e outras sociedades secretas. Havia satanistas implicados. O Ministério da Defesa estava encobrindo a questão. Alguns círculos mal feitos e deselegantes foram considerados tentativas feitas pelos militares para despistar a população. A imprensa sensacionalista teve a sua grande oportunidade. O Daily Mirror contratou um fazendeiro e seu filho para fazer 5 círculos, na esperança de que o tabloide rival, o Daily Express, ficasse tentado a publicar a história. Pelo menos nesse caso, o Express não se deixou enganar. As organizações cerealógicas cresceram e se dividiram. Os grupos rivais trocavam entre si textos mal escritos e intimidadores. Acusavam-se de incompetência ou de coisa pior. O número de círculos nas plantações atingiu a casa do milhar. O fenômeno se espalhou para os Estados Unidos, Canadá, Bulgária, Hungria, Japão, Holanda. Os pictogramas, especialmente os mais complexos, começaram a ser cada vez mais citados nos argumentos a favor das visitas alienígenas. Estabeleceram-se conexões forçadas com a face de Marte. Um cientista meu conhecido me escreveu dizendo que uma matemática extremamente sofisticada estava oculta nas figuras. Elas só podiam ser o resultado de uma inteligência superior. Na verdade, uma questão consensual entre quase todos os cerealogistas e rivais é que as figuras mais recentes nas colheitas eram demasiado complexas e elegantes para serem resultado da mera intervenção humana, muito menos de alguns mistificadores imperfeitos e irresponsáveis. A inteligência extraterrestre era visível num simples olhar de relance. Em 1991, Doug Bauer e Dave Chorley, 2 sujeitos de Southampton, anunciaram que vinham fazendo as figuras nas plantações havia 15 anos. Eles imaginaram a brincadeira ao tomar cerveja preta certa tarde no seu pub habitual, The Percy Hopes. Eles tinham achado engraçadas algumas notícias de UFOs e pensaram que seria divertido lograr os que acreditavam nos objetos não identificados. No início, achatavam o trigo com a pesada barra de aço que Bauer usava como tranca na porta dos fundos de sua loja de molduras. Mais tarde, empregaram pranchas e cordas. Suas primeiras tentativas levaram apenas alguns minutos, mas sendo brincalhões inveterados e também artistas sérios, o desafio começou a crescer dentro deles. Aos poucos planejaram e executaram figuras cada vez mais elaboradas. A princípio, ninguém parecia ter percebido. Não havia notícias nos meios de comunicação. Suas formas de arte foram desprezadas pela tribo dos ufologistas. Estavam a ponto de abandonar os círculos nas plantações e passar para outra brincadeira emocionalmente mais gratificante. De repente, os círculos nas plantações se tornaram populares. Os ufologistas caíram como patinhos. Bauer e Chorley ficaram encantados, especialmente
quando os cientistas e outras pessoas começaram a dar sua opinião ponderada de que a simples inteligência humana não poderia ser responsável pelas figuras. Os dois planejavam cuidadosamente cada excursão noturna, às vezes seguindo diagramas meticulosos que haviam preparado em aquarelas. Eles acompanhavam de perto os seus interpretadores. Quando um meteorologista local inferiu um tipo de redemoinho, porque todas as plantações estavam fletidas para baixo num círculo em sentido horário, eles procuraram confundi-lo, criando nova figura com um anel exterior achatado em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Em breve apareciam outras figuras nas plantações do sul da Inglaterra e de outros lugares. Haviam surgido imitadores. Bower e Chorley gravaram uma mensagem no trigo: "Nós não estamos sozinhos." Houve quem tomasse essas palavras como uma mensagem extraterrestre genuína, embora tivesse sido mais correta se dissesse: "Vocês não estão sozinhos." Doug e Dave começaram a assinar seus trabalhos artísticos com 2 Ds. Até isso foi atribuído a um misterioso propósito alienígena. As ausências noturnas de Bower despertaram suspeitas em sua mulher, Elaine. Só com grande dificuldade, Elaine, acompanhando Dave e Doug certa noite e depois juntando-se aos crédulos que admiravam a obra no dia seguinte, é que ela se convenceu de que suas ausências eram, nesse aspecto, inocentes. Por fim, Bower e Chorley se cansaram da brincadeira cada vez mais elaborada. Apesar de ainda apresentarem excelente forma física, estavam ambos na casa dos 60 e um pouco velhos para incursões noturnas nos campos de fazendeiros desconhecidos e frequentemente pouco compreensivos. Talvez tenham se incomodado com a fama e a fortuna acumuladas por aqueles que simplesmente fotografavam a sua arte e afirmavam que os artistas eram alienígenas. E também começaram a se preocupar com o fato de que, se demorassem muito mais tempo, ninguém acreditaria na sua história. Por isso confessaram. Demonstraram aos repórteres como é que faziam até os padrões insetoides mais elaborados. Era de se esperar que nunca mais alguém afirmaria ser impossível uma brincadeira prolongada durante muitos anos, e que nunca mais ouviríamos que nenhuma pessoa teria motivos para enganar os crédulos, fazendo-os crer na existência de alienígenas. Mas a mídia deu pouca atenção. Os cerealogistas insistiam para que tivessem calma, afinal de contas eles estavam roubando de muitos o prazer de imaginar acontecimentos extraordinários. Desde então, outros têm continuado a brincadeira dos círculos nas plantações, mas em geral de forma mais irregular e menos inspirada. Como sempre, a confissão do logro foi ofuscada pela excitação inicial prolongada. Muitos têm ouvido falar dos pictogramas nos grãos de cereais e de sua alegada conexão com os UFOs, mas lhes dá um branco quando se mencionam os nomes de Bower e Chorley, ou a própria ideia de que toda a história não passa de uma brincadeira. Foi publicada uma exposição informativa do jornalista Jim Schnabel, Round in Circles, Penguin Books, 1994, da qual é tirada grande parte do meu relato. Schnabel aderiu cedo aos cerealogistas e acabou fazendo ele próprio alguns pictogramas de sucesso. Ele prefere um rolo de jardim a uma prancha de madeira e descobriu que simplesmente pisotear os grãos já produz um pictograma aceitável. Mas a obra de Schnabel, que um crítico descreveu como o livro mais engraçado que li em muitos anos, teve um sucesso apenas modesto. Os demônios vendem. Os fraudadores são aborrecidos e de mau gosto. Não é preciso um diploma de nível superior para conhecer a fundo os princípios do ceticismo, como bem demonstram muitos compradores de carros usados que fazem bons negócios. A ideia da aplicação democrática do ceticismo é que todos deveriam ter as ferramentas essenciais para avaliar efetiva e construtivamente as alegações de quem se diz possuidor do conhecimento. O que a ciência exige é tão somente que façamos uso dos mesmos níveis de ceticismo que empregamos ao comprar um carro usado ou ao julgar a qualidade dos analgésicos ou da cerveja pelos seus comerciais na televisão. Mas as ferramentas do ceticismo em geral não estão à disposição dos cidadãos de nossa sociedade. Mal são mencionadas nas escolas, mesmo quando se trata da ciência, que é seu usuário mais ardoroso. Embora o ceticismo continue a brotar espontaneamente dos desapontamentos da vida diária, a nossa política, economia, propaganda e religiões, antiga e nova era, estão inundadas de credulidade.
aqueles que têm alguma coisa para vender, aqueles que desejam influenciar a opinião pública, aqueles que estão no poder, diria um cético, têm um interesse pessoal em desencorajar o ceticismo.